coisa de louco, hein? Que coisa, rapaz. Boa noite, minha querida Piracicaba. O programa é ao vivo, é assim mesmo, hein? Olha, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Estamos entrando com o Programa do Povo, o programa da família, o programa da sua família, pode ter certeza, viu? Obrigado pelo carinho de sempre, obrigado pela audiência, né? Nós estamos aqui, chegando ao vivo, vamos até às 9 da noite. Eu, Marcos Godoy, é claro, conto com a sua companhia, com a sua parceria, né? Nós estamos ao vivo também através do nosso Facebook, né? É só você digitar lá, Ativa no Ar, e você entra no nosso Facebook e compartilha o nosso programa, curte o nosso programa, tá bom? Nós temos também o nosso Instagram, que você pode entrar lá, curtir as fotos do nosso programa, os bastidores do nosso programa. E é claro, você pode participar com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 8405-7888. 98405-7888. Olha só, eu pensei até que fosse, né, novamente eu pensei que fosse fake, mas não é fake, né? Uma explosão hoje lá nos Emirados Árabes, né? Em Ajman, é isso? Ajman, né? A produção escreve aqui, já escreve mal, né? E o nome da cidade também é Ajman, né? Uma explosão que eu vou te contar, hein, amigo? Daqui a pouquinho nós vamos conversar mais a respeito dessa explosão que também abalou lá os Emirados Árabes. Daqui a pouquinho nós vamos falar dessa história. Olha, nós vamos falar, olha a explosão aqui, ó. Pode encher até, não, aí nós estamos falando de Beirute, né? Beirute, cadê a explosão cadê a explosão lá da Arábia lá? Cadê lá? Cadê a explosão? Procura aí, né? Tem a explosão na Arábia, né? Uma explosão que também, olha, vou te contar, hein? Fenomenal, hein? Abalou o povo lá, né? Abalou a estrutura árabe também de todo o Brasil. Começou a sair, na realidade, nas redes sociais hoje à tarde, né? E aí aquela correria pra gente saber se é verdade ou não, né? E aí que é assim, né? É verdade. Daqui a pouquinho nós vamos trazer essas imagens pra você, viu? Hoje tem o campeonato, hoje tem o primeiro jogo. Ô, Tatu, boa noite, Tatu. Tá tudo bem aí? Hã? Ó, hoje tem o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, né? Palmeiras e Corinthians ou Corinthians e Palmeiras? É Corinthians e Palmeiras, né? Vai ser no campo do Corinthians. Então, olha lá, pode aumentar a tela aí, ó. Pode aumentar a tela aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ó. Quem que... Ah, é o Coringão aí, rapaz. Será que o Corinthians ganha de novo, né? De novo, será que o Corinthians vai ganhar? De novo, será que o Corinthians vai ganhar, hein? Há quem diga que já ganhou, né? Pode voltar aqui pra mim, Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Carlos Cruz, né, do esporte, do Momento Esporte. Nós vamos conversar tudo a respeito desse final de Campeonato Paulista. Hoje nós vamos receber também ele, né? O homem, o gordinho, o segundo gordinho mais bonito da cidade de Piracicaba. Pelo menos é o que falo, o primeiro sou eu, né? José Pedro Leite. O Zé Pedro, né, vai estar aqui comigo hoje. Nós vamos bater um papo bem gostoso, bem agradável, né? Sobre a nossa querida Piracicaba, né, a minha cidade, né? E daqui a pouquinho nós vamos falar com ele ao vivo aqui dentro do nosso programa Ativa no Ar, tá bom? Você continua participando aqui, o programa está só começando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para um intervalo e eu volto com mais Ativa no Ar ao vivo, direto dos estúdios aqui. Não saia daí, eu espero você é meu convidado, tá bom? Fique aí, eu volto já. Você conhece o clareamento dental? Você sabia que existem 4 tipos diferentes de clareamento? Temos o clareamento convencional, o clareamento convencional a laser, o clareamento caseiro e o interno, para aqueles dentes que têm manchas internas. O clareamento convencional, o clareamento a laser interno, eles são a base do peróxido de hidrogênio, que é um gel mais forte, com uma concentração mais alta, que são feitos em consultório. Já o clareamento caseiro, ele é realizado em casa, porque ele é um gel de peróxido de carbamida e é um gel com uma concentração mais baixa para uso a longo prazo. Eles vão agir oxidando a camada superficial, os pigmentos que ficam nessa camada superficial. Agora, a quantidade de sessões e qual tipo de clareamento a pessoa é indicada, isso varia de pessoa para pessoa. Teria que agendar uma consulta com o dentista para a gente conseguir avaliar perfeitamente qual o melhor tratamento para cada caso. Farmapira,
A farmácia tradicional da família, com mais de 30 anos de tradição, onde o bom atendimento é feito com todo o carinho e atenção que você merece por profissionais dedicados. Medicamentos, cosméticos, suplementos e muitos outros itens importantes para as suas necessidades do dia a dia. Para sua comodidade, atendemos em domicílio. Ligue 3422-5023. A Farmapira está situada à Rua Governador Pedro de Toledo, número 1700, no centro de Piracicaba. Quer bom atendimento e bons preços? Então seja bem-vindo à Farmapira. A MA Plásticos e Borrachas do Grupo Meio Atacado oferece a você uma grande diversidade de produtos para atender às suas necessidades. Plásticos, acrílicos, artefatos de borracha na medida que você precisa. São mais de 10 mil itens à sua disposição em seu estoque. Venha fazer-nos uma visita. A MA Plásticos e Borracha está localizada na Rua Aimorés, número 410, no bairro Paulista, em Piracicaba. MA Plásticos e Borrachas. Aqui tem de tudo. Nós, da Ótica do Flavinho, estamos atendendo com todos os cuidados, pois óculos é primeira necessidade. Sua armação quebrou? Temos a maior variedade de modelos para você aproveitar as suas lentes. E também um departamento de consertos. Contamos com laboratório próprio e o maior estoque de lentes da região para confeccionar seus óculos em 1 hora. Contamos com parcelamento em até 12 vezes e parcelas a partir de R$ 9,90. Ótica do Flavinho, Governador Pedro de Toledo, 1225, bem em frente às Casas Bahia. Palmeiro, locação de caçambas para entulho. Na Palmeiro você encontra materiais usados para a construção e ainda sucatas em geral. Palmeiro, entulho e recicláveis. Rodovia Piracicaba, Anhembi, número 5000, no bairro Nova Suíça, em Piracicaba. Precisou de caçambas para entulho? Ligue 3434-4144. Palmeiro Entulho. Prodente Clínica Odontológica, restauração, extração, canal, limpeza, clareamento, coroa, pivô, dentaduras, aparelhos ortodônticos, implantes e muito mais. Venha fazer uma avaliação gratuita. Prodente, tratando adultos e crianças de segunda a sexta, das 9 às 19 horas, aos sábados, das 9 às 14 horas. Rua Governador Pedro de Toledo, 1471, no centro. Telefone 3432-6808. Prodente! Aqui, né, em cima da nossa vinheta. Ao vivo é assim mesmo, né? O pessoal tá emocionado ao ver o Zé Pedro Leite, o palmeirense, né? Que hoje está tremendo. Boa noite, Zé. Tudo bem, Zé? Seja bem-vindo novamente aqui à TV Obrigado, Ativa. Godoy. Realmente é uma satisfação muito grande estar com você aqui e com esse público maravilhoso que assiste aqui o seu programa na nossa cidade de Piracicaba.
Como tá Castelinho lá, Tanquinho? Tanquinho está ótimo. Vamos promover Tanquinho para uma máquina de lavar roupa. Mas não, Tanquinho é um dos lugares assim muito atrativo, de boa, um dos melhores lugares para morar, para viver. E lá eu tenho todos, eu digo que lá todos são da minha idade, são meus irmãos, os mais velhos meus pais e os menores são meus filhos. Morou quanto tempo lá, Zé? Eu nasci em Tanquinho e moro até hoje. Nos meus finais de semana eu tenho um apartamento aqui, mas todo final de semana é sagrado eu estar vivendo com aquela comunidade. Ah, que bacana, né? Lá está meu umbigo, como diz. Um umbigo. Lá tem aquela famosa festa, né, do Milho Verde. A festa do Milho Verde foi eu que criei, viu, Foi você que criou? Foi. Na época de vereador, não? Não, não. Em Antes. 1974 nós criamos a primeira festa. Eu era presidente do Centro Rural de Tanquinho. Nós precisávamos arrecadar alguns recursos para manter as atividades do bairro e nós tivemos a ideia de fazer a Festa do Milho Verde. Foi um sucesso desde aquela época, 46 anos de festa, cada dia maior, cada dia mais atrativa, acolhedora, aonde nós recebemos turista das mais diversas cidades aqui do interior e até da capital de São Paulo, vindo para prestigiar a nossa festa, conviver com ela, porque ela é muito agradável, uma festa familiar, onde a gente mostra a cultura e especialmente pela participação da comunidade de Tanquinho que faz aquilo acontecer. Zé, você tocou num assunto bem interessante, né? Que é a respeito de, você falou que vem pessoas de fora na festa de Tanquinho. Por quê? Porque é uma festa já tradicional. E eu acho que assim como Piracicaba é uma cidade, né, turística, só que eu acho que ela é pouca aproveitada, aquele mirante, né? Nem Tanquinho. Tanquinho é um bairro afastado de Piracicaba, né? Mas eu acho que a gente poderia desenvolver o turismo rural. Sim, mas você vê a festa do Milho Verde lá, né? Lota de gente. Um mirante está parado. Um engenho central está parado. Podia ter mais atrativos. Como que você vê essa situação, Zé? Eu vejo necessariamente que a gente tem que valorizar esses ativos turísticos que nós temos em Piracicaba. É muito importante, Godoy, a gente dividir o que é um ativo turístico e o que é um ponto turístico. O Mirante hoje é um grande atrativo turístico, mas não é um ponto turístico. Por quê? Porque a diferença de um ponto turístico para um atrativo turístico, o ponto turístico, ele tem que ter infraestrutura. Entre a infraestrutura tem que ter o quê? Segurança, qualidade no atendimento, banheiros adequados e permitindo com que o turista tenha a receptividade necessária para congregar aquilo como um ponto turístico. Então, eu acho que você disse muito bem. Nós temos uma das cidades mais lindas, eu diria, do Brasil. Vou valorizar aqui do Brasil. Com um rio maravilhoso, com um salto que, eu diria, quase nenhuma cidade tem, cultura, um complexo da Rua do Porto, revitalizado ainda. Eu acho que nós temos que frisar que o governo federal até investiu na revitalização nas diversas fases, mas, lamentavelmente, com tudo isso que nós temos na mão, não existe um investimento para atrair turistas. Porque eu sempre, não canso de frisar, o turismo é uma indústria sem chaminés. Então, nós temos uma cidade linda, com uma infraestrutura, com qualidade de vida, com um rio maravilhoso e que, com certeza, se nós investirmos no turismo, na divulgação, na transformação desses atrativos turísticos em pontos turísticos, com certeza nós traríamos muitos turistas. Porque os turistas, Godoy, passam às vezes aqui na nossa porta, ou seja, passam por dentro de Piracicaba para ir aqui para as cidades do interior, como Água de São Pedro e outras instâncias que nós temos aqui. Quando, na realidade, nós sequer temos uma placa
indicando o turismo local de Piracicaba. Então, é nesse sentido que eu digo que um dos maiores ativos nós temos. E temos que investir na transformação desses atrativos turísticos em realmente transformá-los em pontos turísticos. Com isso, nós vamos trazer o turista, nós vamos receber os gastos do turista aqui, porque você sabe que um turista, ele vem para uma cidade, ele gasta, em média, 500, 600 reais por dia, incluindo, inclusive, o hotel onde ele vai ficar. E nós temos um turismo de Piracicaba, o nosso turismo ainda é um turismo de negócios. Os nossos hotéis ficam ocupados num nível de ocupação muito mais alto da segunda até a quinta-feira, porque a quinta-feira, aqueles que vieram trabalhar em Piracicaba, eles já voltam para a sua cidade. É nesse sentido que nós temos que, nesse intervalo, utilizar essa nossa infraestrutura hoteleira, fazendo promoções, fazendo um serviço agrupado, para que a gente consiga atrair turistas para preencher o espaço nos nossos hotéis e, acima de tudo, ocupar todos os nossos restaurantes, gerar novos empregos, construir novos atrativos dentro do engenho, como você mesmo disse, fazer uma interligação do engenho com o Parque do Mirante, porque é fácil, é só você pegar, a hora que você passa na Ponte Penso, fazer uma ligação ali à direita, permitindo, e criar outros atrativos. Eu me lembro que quando eu fiquei como secretário de turismo, eu contratei, inclusive, um estudo para a implantação de um teleférico aqui em Piracicaba, aonde nós estaríamos ligando o Museu da Água com o Parque do Mirante. Agora, quando eu falo em investimentos, eu não estou aqui falando que a prefeitura vai ter que investir. Na realidade, hoje existe uma parceria pública-privada entre os investidores da área do turismo, que com certeza, se abríssemos um edital, oportunizarmos alternativas para a ocupação do nosso engenho central, lá nós poderíamos criar um centro gastronômico, permitindo, inclusive, que nós possamos ter músicas à noite, valorizar os nossos artistas locais, permitindo a eles, gerando uma renda e emprego. Quem paga isso? O turista que vem de fora. Por quê? Porque o turista traz dinheiro de fora e aumenta o valor econômico da nossa cidade. E tem como fazer isso. E tem como fazer isso. É uma questão de termos uma secretaria ativa, voltada para o desenvolvimento do turismo e da cultura dentro do município de Piracicaba. Eu vejo bastante, né? Eu vejo bastante atrativos em Piracicaba, porém pouco utilizado. Tem as festas, né, que é feito lá na Rua do Porto mesmo ali, como é que chama ali, o bolsão da Rua do Porto, os restaurantes. Então Piracicaba parou nesse tempo aí e tem muito mais atrativos, só que falta ser explorado. Com certeza. Nós temos, Piracicaba é uma cidade maravilhosa. Nós poderíamos investir no turismo rural. Veja o caso de Santana, Santa Olímpia, com cultura própria, com produção de vinho, com produção de cultura. Então, eu acho que nós temos que investir. Eu, enquanto secretário de turismo, eu criei algumas festas. Eu criei a festa da mandioca, lá em Artemis, criei a festa do vinho lá em Santana. Santa Olímpia já tem a festa da polenta. Então, se você pegar o rol de atividades que nós temos em Piracicaba, é muito, e podemos dobrar, triplicar esses eventos, permitindo que eles sejam atrativos para que a gente congregue a geração de renda, emprego e valorize os nossos artistas locais e premiando dessa forma a contribuição e a divisão de renda para todos, permitindo que cada um contribua com o seu trabalho, mas, acima de tudo, que seja remunerado e que crie condições de sustento para a sua família, para a sua comunidade e para todos que estiverem envolvidos nas atividades turísticas do município. Que ótimo, né? Uma boa cabeça, uma boa mentalidade. Outro lugar também que está meio escondidinho ali, mas que é um lugar bacana em Piracicaba, é o Aeroclube.
Quando tem umas festas, uns eventos lá, bomba de gente, né? E é uma vez por ano e olha lá ainda. Mas é um outro espaço, né? Não, e se você... eu acho que eu já participei de várias festas bonitas, com muita gente no Aeroclube. E eu não me lembro, nos últimos 3 anos, de nenhuma festa atrativa no Aeroclube, que era, na época de minha infância, era meu sonho ir lá visitar e ver os aviões e participar, inclusive, da Esquadrilha da Fumaça, todos aqueles atrativos. E não é só isso, se nós caminharmos em vários pontos aqui, nós temos a festa de Tupi, sabe? Eu acho que a festa de Tupi não tinha que ser uma vez por ano, mas teria que ser várias vezes por ano, permitindo que essa cultura, que esse conhecimento leve a todos, e não só para Piracicaba. Eu falo do turismo que traz economia, turismo que traz gente de fora, que faz com que a economia cresça. Então, eu acho que nós temos muitos pontos que devemos despertar essa grande indústria que não polui, que dá qualidade de vida e que gera emprego para as pessoas não qualificadas, Godoy. Isso que é importante. As pessoas, muitas vezes, o ambulante que pode ir lá estar durante os eventos vendendo seus produtos, vendendo os nossos artesanatos de Piracicaba. Então, o turismo é uma fonte de renda e com qualidade de vida. Isso que é mais importante. Produzir, gerar renda, gerar emprego e ter qualidade de vida e satisfação no momento que nós fazemos. Então, é nesse aspecto que eu digo, nós vimos essa questão da explosão. O turismo não traz explosão, o turismo não traz risco, o turismo traz música, cultura e alegria para o povo. Uma explosão de alegria, de felicidade. Explosão de alegria e felicidade. Zé, mudando de assunto um pouquinho, né? Nós estamos nessa pandemia, esse Covid-19 aqui, não há meio de ir embora, e a nossa saúde aqui cada vez mais prejudicada, né? Queria que você falasse um pouquinho, né? Como que você vê a saúde na questão de, plena pandemia, a prefeitura, na realidade, fechar a UPA da Vila Resende, como fechou, né? Deixando ali, eu li aqui esses dias uma notícia, uma matéria, que um senhor foi socorrido, né, na Armando Salles e teve que ir lá no Vila Sônia, porque a prefeitura fechou, né, a UPA da Vila Resende. Godoy, eu sou um grande defensor, inclusive começando por essa tenda que foi montada aqui no Piracicamirim. Eu acho que a cidade de Piracicaba é muito grande. Se você pensar uma pessoa se deslocar lá do Vila Sônia, lá do Javari 1, Javari 2, do Vida Nova, para vir até aqui no Piracicamirim, às vezes ele pega 2 ônibus. E nós sabemos que dentro do ônibus, e principalmente com essa política de redução de ônibus que tivemos em Piracicaba, vai ser um grande atrativo para evolução e a contaminação das pessoas através disso. Eu, num primeiro momento, eu montaria uma tenda aqui no Piracicamirim, uma outra tenda lá no Vila Sônia, ou seja, próximo do pronto-socorro do Vila Sônia, e talvez uma, se necessário, aqui no São Jorge, para toda aquela... Por quê? Porque aí a gente evitaria uma concentração e o transporte dessas pessoas que naturalmente, muitas vezes, que com risco são mais. Se você pegar os números, foram praticamente mais de 10, 15, 20 mil pessoas que estavam com suspeitas de coronavírus, e hoje nós estamos com praticamente quase 9 mil pessoas já confirmadas, que passaram pelos ônibus lotado, para vir aqui para o Piracicamirim, que, consequentemente, talvez durante esse trajeto foi um agente contaminador daquelas pessoas que ele teve contato durante o transporte. Então, não tenho certeza, é um velho ditado que a gente tem em casa, não dá para descobrir um santo para cobrir o outro. Então, eu acho que também está corretíssimo.
não podíamos fechar o pronto-socorro da Vila Resende, fazendo com que as pessoas que ali foram atendidas acabassem se concentrando num outro ponto. Eu acho que num momento como esse, nós tínhamos que ampliar os postos de atendimento e não reduzir os postos de atendimento. Então, não estamos aqui para fazer crítica nenhuma. Nós estamos colocando aqui aquilo que achamos que seria o ideal para Piracicaba. E não temos dúvida, não. Eu acho que a nossa cidade é uma das cidades que mais manteve o seu comércio fechado. Estamos aí praticamente... Continuamos. Né? Continuamos. Em nenhum momento tivemos aí 2 ou 3 semanas o comércio... E, às vezes, o que acontece? O que mais me entristece, Godoy, é que jogam toda a responsabilidade no comércio. Então, na realidade, eu defendo aquele comerciante, aquele pequeno comerciante que vendia móveis, que vendia roupa. Por quê? Porque ele teve que fechar a sua porta, enquanto os grandes hipermercados continuam vendendo móveis, continuam vendendo roupa, continuam vendendo lençóis, continuam vendendo tudo que aquele empresário pequeno teve que fechar suas portas, não conseguiu tocar os seus negócios e morrer. Na realidade, esses hipermercados já é uma concorrência forte, né? Já é uma concorrência que, se você for ver para os pequenos, já é desleal. Dessa maneira agora, acabou de enterrar. Claro, não tenho dúvida. Como que uma van poderia ficar aberto e quem vende cortinas na Rua Governador não pode funcionar? Eu diria, uma antítese muito grande, ou seja, praticamente, acho que faltou, na realidade, uma gestão mais voltada em garantir a permanência. É claro, eu defendo a vida, mas, acima de tudo, eu defendo também o sustento de uma família. E muitos pais perderam o emprego. Aqueles que trabalham aí no ramo de serviços, muitas vezes deixaram de fazer as suas atividades, seus bicos, o atendimento, e hoje estão enfrentando uma grande dificuldade. Claro, o governo federal deu um auxílio emergencial, mas como será no final desse auxílio emergencial? Ele não vai estar garantindo um auxílio eterno para todos, mas, na realidade, o desemprego, aquele que perdeu o emprego, com certeza poderá ficar 1 ano, 2 anos esperando com que a economia retome para que ele volte a ter esse emprego. É uma pena, né? Não é o que ninguém quer. Né? Não é o que ninguém quer. Mas é uma pena. É uma pena. E não também a Lástima. falta de incentivos para o pequeno e microempreendedor que teve suas portas, que decretou a sua falência com muita dificuldade. Tanto é que a gente tem dados que praticamente 40% das lojas do shopping praticamente vão paralisar as suas atividades. E o que mais deixa triste, Godoy, é ver todas as nossas academias, praticamente todas fechadas. Todas fechadas. E vem o governador Dória, diz que montou uma academia a custo zero lá para atender o governo. Realmente isso é subestimar aqueles que mais precisam, o que é o empreendedor, aquele investidor que garante, acima de tudo, os impostos que sustenta essa máquina governamental, muitas vezes incapaz de gerenciar e sempre cobrando mais, porque o aumento da carga tributária se dá em função da ineficiência do poder público em gerar a sua administração. Justamente, e com isso vai quebrando aí os pequenos, né? E vai causando um transtorno enorme. Ô Zé, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou para um pequeno intervalo, na sequência eu quero falar a respeito desse transporte público, né? De Piracicaba aqui, que de uma forma ou outra saiu a Viágio de forma amigável, parece que recebeu uma verba, né, para sair, e agora veio a Tupi. Mas depois do intervalo você vai falar para mim, viu? E tem gente conversando aqui comigo também, fazendo perguntas. Daqui a pouquinho a gente passa no programa Ativa no Ar. Vamos para um pequeno intervalo, a gente volta agora.
Normalmente os pais me perguntam, doutor, meus filhos eles têm risco de pegar doença? O risco para o adulto e para a criança ele é praticamente o mesmo. As crianças elas tendem a ter quadros leves que simulam uma gripe comum, até quadros moderados, que são aquelas crianças que apresentam pneumonia. As crianças também vão se contaminar por gotículas e também vão se contaminar por superfícies que estejam contaminadas ou por contato com pessoas que tenham algum tipo de quadro respiratório, semelhante a um quadro gripal. Se meu filho apresentar um quadro grave, o que eu preciso fazer? Primeira coisa é procurar um serviço médico para ele ser avaliado e as condutas serem tomadas. Muitas vezes essas crianças elas precisam de um suporte um pouco mais próximo e às vezes elas precisam de uma internação. A MA Plásticos e Borrachas do Grupo Meio Atacado oferece a você uma grande diversidade de produtos para atender às suas necessidades. Plásticos, acrílicos, artefatos de borracha na medida que você precisa. São mais de 10 mil itens à sua disposição em seu estoque. Venha fazer-nos uma visita. A MA Plásticos e Borracha está localizada na rua Aimorés, número 410, no bairro Paulista, em Piracicaba. MA Plásticos e Borrachas. Aqui tem de tudo. Farmapira. A farmácia tradicional da família, com mais de 30 anos de tradição, onde o bom atendimento é feito com todo o carinho e atenção que você merece por profissionais dedicados. Medicamentos, cosméticos, suplementos e muitos outros itens importantes para as suas necessidades do dia a dia. Para sua comodidade, atendemos em domicílio. Ligue 3422-5023. A Farmapira está situada na rua Governador Pedro de Toledo, número 1700, no centro de Piracicaba. Quer bom atendimento e bons preços? Então seja bem-vindo à Farmapira. Nós, da Ótica do Flavinho, estamos atendendo com todos os cuidados, pois óculos é primeira necessidade. Sua armação quebrou? Temos a maior variedade de modelos para você aproveitar as suas lentes. E também um departamento de consertos. Contamos com laboratório próprio e o maior estoque de lentes da região para confeccionar seus óculos em 1 hora. Contamos com parcelamento em até 12 vezes e parcelas a partir de R$ 9,90. Ótica do Flavinho, Governador Pedro de Toledo, 1225, bem em frente às Casas Bahia. Muitas pessoas serão atingidas e as maiores vítimas somos nós. Estamos vivendo um estado de calamidade pública. Fique em casa. Pense na sua mãe, no seu pai, nos seus avós. Fique em casa. Pelo meu amor. Pelo meu também. Por todos, por favor, fique em casa. Não temos tempo a perder, ou muitas vidas serão perdidas. Prodente Clínica Odontológica. Restauração, extração, canal, limpeza, clareamento, coroa, pivô, dentaduras, aparelhos ortodônticos, implantes e muito mais. Venha fazer uma avaliação gratuita. Prodente, tratando adultos e crianças de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. Aos sábados, das 9 às 14 horas. Rua Governador Pedro de Toledo, 1471, no centro. Telefone 3432-6808. Prodente!
De volta com o nosso programa, Ativa no Ar, o programa do povo, né? Deixa eu dar um alô aí para todos, né, do Facebook e também do WhatsApp aqui. Daqui a pouco nós vamos ver se dá tempo de fazer algumas perguntas aqui, né, pro pessoal. Deixa eu falar de coisa boa, tá pronto aí? Eu não posso deixar de falar do Pintado na Brasa, viu, gente? Olha, Pintado na Brasa é uma boa pedida para você pedir para você, para toda a sua família. Atenção, você, né, pega a sua esposa aí, ó, seus filhos, reúne aí a sua mãe, seu pai, pega a sogra, né? A sogra é uma maravilha. Leva a sogra para casa e pede um pintado na brasa. Aí você vai ver, meu irmão. Aí você vai ver como você vai ganhar o coração da sua sogra, viu? Pintado na brasa tem também o pintado ao molho de camarão. Que delícia, hein? Tem cada uma comida mais gostosa que a outra, viu? Pintado na brasa atendendo no delivery. A promoção aí, ó, é entrega grátis, viu? Pode deixar aí, meu filho, pode deixar o telefone pro pessoal anotar aí, ó. O pessoal precisa anotar o telefone lá em casa. Isso, ó. Eita, coisa boa. Olha, Zé. Ô, Zé, programa ao vivo é assim mesmo, tá vendo? Cadê o telefone do Pintado na Brasa, Zé? Tá vendo? Olha aí, ó. Programa ao vivo é assim mesmo. Daqui a pouco a gente coloca, então, o telefone aí pro pessoal ver em casa, tá bom? Olha aí, ó. Isso, ó. Eita lá, entrega gato. Zé, eu já sei, é a hora que a motinho passa, Zé, ó. Vá vendo aí, ó. Ele já traz, isso, ó, ele traz o telefone, ó. 3042-3240, 3042-3240. Eu ainda mato esse tatu. Zé, você achou o tatu bonito ou não? É uma pergunta minha, assim. Ele é bonito, Zé? Bonito, bonito. É mentiroso. Bonito, bonito. Parmeirense, né? O homem tá hoje... Ô, Zé, vamos voltando aqui no nosso assunto. Grande Zé Pedro. Sabe o que é bom no Zé? É a humildade, né, desse cidadão piracicabano aqui, que é o bem, lógico, para a nossa cidade, e é muito humilde, né? Sempre nos atendendo muito bem aqui e nunca, né, negou aqui nossos convites. Zé, vamos falar do transporte público. Como que você vê essa situação, Zé? Essa troca repentina aí, amigável, parece que saiu um dinheiro da prefeitura e já veio a Tupi. Olha, eu como professor de finanças, professor de empreendedor, eu não consigo entender um contrato, Godoy. É isso que a população tem que ficar claro. Quando nós fazemos um contrato com alguém, nós assumimos uma responsabilidade, sabe? Nós, como prestador de serviço, e evidentemente quem tomou o serviço. E a prefeitura do município de Piracicaba, através de uma licitação, fez um contrato de 30 anos no transporte público de Piracicaba. Isso significa que assumiu-se um compromisso, a prefeitura com a empresa, no caso a Via Ágil, assumiu um compromisso de a Via Ágil prestar o serviço no transporte coletivo e a prefeitura fazer a administração disso e pagar efetivamente a Via Ágil através do sistema de compensação combinado entre as partes. E parece, pelo que a gente vê pela imprensa, desde o ano de 2014 que a Via Ágil vem reclamando, vamos dizer, que ela está tendo prejuízo, e durante todo esse período foi feito ajustes no sentido que, claro, a economia muda e pode ser feito ajustes que estão previstos. Mas o que estranha muito é que tudo vai deflagrar no momento que não deveria deflagrar. Por quê? Na pandemia. Na pandemia, cada um tem que sustentar, cada um tem que dar a sua contribuição para que a sociedade não seja prejudicada. E exatamente parece-me que aproveitaram o momento em que a pandemia estava mais sofrendo, reduziram, num primeiro momento, no início da pandemia, 50% dos ônibus no município de Piracicaba. Muita gente reclamando. Os ônibus passaram a correr as suas linhas lotados. Por quê? Porque vários horários foram cortados, várias linhas foram cortadas. E aí, obviamente, houve um reclamo, e eu diria que transporte coletivo é responsável um alto risco de contaminação, tanto é que outros municípios, inclusive São Paulo, fez com que os ônibus não poderiam viajar com pessoas de pé. E aqui era o que mais viajava, era de pé. Uma lata de sardinha. Mas o que dá para entender? E num dado momento, por volta de 15 de maio, sai uma notícia
dizendo que a partir do próximo dia 15 nós teríamos uma nova empresa operando em Piracicaba. Ou seja, naquele dia, no dia 15 seria o último dia da viagem. Ótimo, eu até entendo. Agora, num contrato de responsabilidade, aonde eu contrato, como que se explica que a Prefeitura de Piracicaba fica devendo para quem cessou o seu compromisso? Então eu entendo que quem tem que ser penalizado é aquele que descumpre o contrato. Que está quebrando o contrato. Que está quebrando o contrato. Não dá para entender que eu quebro o contrato e sou beneficiado em 26 milhões e 500 mil. 26 milhões e 500 mil, eu diria o seguinte, Godoy. Um ônibus do porte que hoje continua transportando o nosso povo, custa alguma coisa no mercado, alguma coisa de 50 a 60 mil reais. 10 milhões de reais dava para comprar 200 ônibus. 20 milhões de reais dá para comprar 400 ônibus. E ainda, de choro, foi mais 6 milhões e meio. E o que é pior, Godoy? O que é pior? Eu pago quem descumpriu o contrato, faço uma nova licitação e pago quase o dobro do que eu pagava para a Viajo. Pago quase o dobro. Veja só, se a Viajo descumpriu e eu tive que contratar uma outra pagando quase o dobro, na realidade, quem teve prejuízo não foi a Prefeitura? Justamente. E como que a Prefeitura é que vai indenizar todo mundo? Vai indenizar a Viajo, vai pagar 34 milhões de reais por 6 meses, que dá alguma coisa em torno de 5 milhões e 400 por mês. E se não bastasse isso, 50 dias depois, isso dá uma dor no coração. Ela vai e manda para a Câmara um projeto para dar mais 7 milhões para a empresa contratada por 6 meses, que foi um aditivo. E a alegação foi o seguinte: olha, nós estamos dando esses 7 milhões, ou seja, isso que é importante, os 7 milhões saiu da onde? Saiu do trabalhador. Sim. Porque é menos na saúde, é menos na educação, é menos em todas as áreas que nós temos. Os 26 milhões saem de onde? Sai do trabalhador, não sai do prefeito, sai de quem paga os impostos. Quem paga os impostos. Então, é um absurdo isso. É um absurdo. E aí eu faço um desafio. O Ministério Público deveria intervir. Eu acho que em todos os momentos em que uma empresa está numa situação, nós temos a chamada intervenção de um administrador de fora. Então, eu acho que, nesse momento, caberia ao Ministério Público nomear um interventor, que é alguém que vai fazer uma avaliação efetiva do todo esse processo e realmente determinar se a Viajo tem algum direito, se realmente a outra empresa, a Criana, e é um absurdo. Nós estamos dando o transporte coletivo de uma cidade de 400 mil habitantes, de milhares e milhares de usuários, para uma empresa que não tem lastro, uma empresa que surgiu, veio do ar, lá de Acre, ela veio, um capital social que não é compatível com as atividades. Todos os contratos que a Prefeitura faz, ela exige um capital que vai o quê? Dar o direito de responsabilizar a empresa por um dano. Vamos imaginar uma empresa que não tem lastro no seu capital. Vamos imaginar que aconteça um drástico acidente e algumas pessoas venham falecer no transporte coletivo. Quem vai pagar isso? Quem não vai é a pagar? empresa. Não é a empresa. Não, poderia ser empresa, mas você parte de uma garantia, no momento em que a empresa tem um lastro, que ela tem uma história.
essa empresa nunca operou em transporte coletivo dentro de uma cidade. Essa empresa trabalha no transporte coletivo interestadual, intermunicipal, nunca realizou. Cadê o atestado de capacidade técnica dessa empresa para operar com responsabilidade na nossa cidade? Então, realmente, eu lamento de ver o povo pagar uma irresponsabilidade de quem deixou de fazer cumprir o seu contrato e também de quem tinha contratado aquilo e que simplesmente foi um acordo amigável. Amigável para quem? Para a sociedade ou amigável para aqueles que vão se beneficiar desse distrato, desse acordo amigável e que, consequentemente, nós tivemos que aumentar o nosso custo do transporte coletivo? Quem paga isso? Não é o prefeito, não é o povo. O Semutran, quem paga é a sociedade. E eu diria, Godoy, é um momento, quando nós falamos de aumento, é um momento em que o diesel está mais barato de toda a história. Nós estávamos, há 2 anos atrás, com o diesel nos 3,60, 3,70, quando no início aí do governo Bolsonaro teve as greves. Hoje o nosso diesel está, quando essa nova empresa entrou, e estava a 2,90. Nunca o custo do diesel esteve mais baixo e, lamentavelmente, mais uma vez, a sociedade de Piracicaba foi traída e tirada do seu sustento recursos para uma indenização que eu, pessoalmente, como conhecedor da área de empreendedorismo, não concordo por hipótese alguma eu indenizar em 26 milhões uma empresa que não cumpre o seu contrato com o município de Piracicaba. Zé, nosso tempo está estourando. Se a gente ficar falando do transporte, a gente vai até amanhã, né? Porque eu cansei de falar aqui que esse contrato amigável, quebrar amigável, não sei para quem, para a população não foi, tenho certeza. Não. Ó, o pessoal está falando aqui, está pedindo para mim perguntar que o negócio de creche. Você sabe que o povo quer creche, né? As mães precisam trabalhar, as famílias precisam trabalhar. O que você acha dessas creches, Zé? Tempo integral, né, que foi tirada também da população. Não, né, e é aquele isso teria que voltar. Às vezes a gente pergunta, quanto vale, ou seja, um aluno no período integral e quanto vale 2 alunos em meio período? Ou seja, são iguais. Eu só aumentei o número de beneficiados. Então, eu acho que a questão da creche tem que ser em período integral, porque ela, além do direito da criança, a creche é uma forma de garantir para que uma mãe possa trabalhar, porque nós sabemos hoje, muitas vezes, o marido está desempregado e a mulher está empregada, e às vezes o próprio marido está trabalhando fora, e a mulher precisa complementar o salário, porque o custo de vida aumentou enquanto os salários não aumentaram na mesma proporção. Consequentemente, o direito e a garantia de que uma mãe possa contribuir no trabalho para sustento da sua família, e muitas vezes a mãe é sozinha, o marido foi embora, deixou a mãe e a criança. Como que uma mãe que tem meio período, consegue trabalhar e sustentar a sua família se o seu filho só fica meio-dia na creche? Então, eu sou um grande defensor, e diria mais, Godoy, eu estou como vereador em 1996, ainda essa luta já tinha iniciado, já tinha deflagrado. Então, eu acho que nós temos que dar a creche no período integral para todas as crianças que precisarem, desde que uma mãe provar que ela está trabalhando e que ela necessita daquilo, ela tem o direito de ter a creche no período integral, para que ela ganhe. E muitos milhões de reais que a gente acabamos de falar aí, 26 milhões
de reais na indenização aí, outros contratos que são condenados pelo Ministério Público, que é o caso do contrato do lixo. Nós pagamos um dos lixos mais caros da nossa cidade, aonde o município acabou investindo milhões na compra do terreno, na construção, e deu para uma empresa aí que não paga ninguém e que, consequentemente, acaba ainda cada dia mais o nosso lixo ficando mais caro. Então, eu acho que administrar é cuidar do dinheiro da população. E cada R$1 que o administrador público consegue economizar, talvez seja mais uma criança na escola em período integral, que muitas mães hoje sentem a necessidade e, lamentavelmente, não têm. Zé, nosso tempo está acabando, mas eu preciso fazer essa pergunta para você, um homem inteligente que é. Tenho certeza que você vai nos responder muito bem. Nós colocamos uma matéria aqui no ar, acho que semana passada, ou retrasada, né, de um pessoal, eu não lembro o bairro lá, mas eu sei que era apartamentos da Indap, né? E o pessoal reclamava muito da má administração da prefeitura, porque dava apartamentos para quem não precisava, o pessoal estava alugando apartamento, outros vendendo. Então, é aquela bagunça, né, que transforma e não passa para quem realmente precisa. Como que a gente pode fazer, Zé? Como que pode ser feito para afinar melhor o negócio, para peneirar melhor e não ter essa discordância, essa coisa, esse precisa, aquele não precisa, mas está dando para aquele lá? Eu me deparei com vários momentos na vida com relação a isso. Eu acho que nós temos que fazer um cadastro único da habitação e penalizar aquele que já recebeu no passado. E não beneficiar, às vezes, o interventor. O que acontece? Às vezes tem uma mãe que precisa de um local para morar, tem crianças, e muitas vezes um pessoal acaba invadindo uma área e na hora do critério de dar um apartamento, acaba beneficiando quem invadiu e não a mãe que precisa. Por isso que eu defendo, nós temos que ter um histórico habitacional da nossa cidade, no sentido integrado. Então, às vezes, vem uma MRV que faz um convênio, ela tem o cadastro dela. A outro vem um outro projeto e tem o cadastro dele. E que, consequentemente, aqueles oportunistas acabam se beneficiando, porque ele tem cadastro lá, ele tem cadastro aqui, ele pega a casa, ele abandona, ele vende. Então, precisava centralizar. Precisamos centralizar e fazer critério justo de distribuição habitacional. E ter o histórico do cidadão. Aquele cidadão com aquele CPF, nós sabemos quanto tempo ele está inscrito, qual é a data, qual é a necessidade dele, porque tem muita gente que se inscreve e às vezes já tem até casa aonde ele está morando e acaba ganhando outra. Então, eu acho que isso é falta de uma eficiência na distribuição e nos critérios de avaliação para realmente beneficiar aquelas famílias que realmente precisam e que vão acolher aquela casa para a finalidade específica, que é a questão da moradia. E o que pode ser feito, Zé, nesse caso? É nesse aspecto que eu disse a você. Nós temos que acabar com esse critério de avaliação vicioso, mas sim criar um cadastro único, onde a gente vai ter um histórico daquela pessoa desde o início e que realmente a gente crie uma triagem que não permita que alguém possa intervir beneficiando o A ou B em detrimento do não recebimento de um outro. Eu acho que esses direcionamentos têm que acabar. A sociedade tem que ser mais justa. A distribuição tem que ser igualitária e priorizar aqueles que efetivamente estão precisando da moradia e têm um passado limpo no histórico da sua contribuição na nossa cidade. Ok, Zé. Falou e disse, hein? Parmeirense. Vamos ver se o Parmeira ganha hoje, né? Vamos torcer. Você é corintiano e que realmente a gente possa ter um belo jogo, que seja justo e que seja o vencedor que melhor praticar essa noite o futebol. Tá certo, Zé, muito obrigado. Eu que agradeço, Godoy, realmente é uma alegria muito grande estar no seu programa, uma alegria muito grande transmitir aquilo que nós pensamos e defendemos para a nossa cidade, em especial para aqueles que estão ouvindo o seu programa nessa noite de hoje, dia 5 de agosto
de 2020. Grande Zé. E ó, lembrando que na quinta-feira, nós vamos ter o Thiago Silva. Conhece o Thiago Silva de São Pedro, Zé Pedro? Já vi falar, pessoalmente não conheço, mas sempre é bem-vindo. Seu programa é cheio de... Você falar 9 horas, não é cheio de 9 horas. Não, que isso, Rodolfo. A sua seriedade merece muito respeito para nós. Tá certo. Tá certo. Então tá certo. Olha, fique com Deus. O programa Ativa no Ar está chegando ao seu final. Eu queria agradecer a você, né, meu povo, né? Eu queria tocar toda a nossa região. Um abraço, família. Fique com Deus. Amanhã, quinta-feira, né? Estaremos aqui com o Thiago Silva, entrevistando aí o grande Thiago Silva de São Pedro. Até amanhã.